Querido Jesus, a morte para nós tem vários sentidos. E desde a antiguidade, ela já passou por várias transformações, vários significados. Os pré-históricos nem importância davam quando alguém deles morria. E mais tarde começaram a perceber que cada um tinha uma história, um dom, um significado. Quando começaram a entender que cada pessoa é única e irrepetível, também a morte parece ter adquirido um outro sentido, um sentido novo. E um dos sentidos foi a despedida e com ela a dor. Então a morte trouxe a dor, trouxe despedida e trouxe dor. Poderíamos até ter ficado sem sentir, mas não há como negar os sentimentos. Dói. Senhor, hoje é teu velório. E é um costume entre nós velar, cuidar, olhar uma última vez. E parecia para nós que até o Senhor morrer não veríamos mais. Então a dor seria como que insuportável. E muitos desesperam porque a morte ela não avisa muito. Ela tem um quê de mistério. Senhor, aqui diante do Senhor eu gostaria de pedir uma coisa. Posso te tratar por você? Uma última vez? De amigo? De amigo. Porque também nós sofremos a morte do amigo. Porque não te veremos mais. E era tão bom quando andava com a gente, conversávamos no carro, na escola. Quantas vezes eu te pedia, Senhor, me ajuda nessa prova. Jesus, me socorre. Jesus, dorme comigo, eu estou com medo. Jesus, fica comigo, eu estou com dor. Sabe, Jesus, nos velórios, a gente tem um costume de encontrar vários amigos. E é um misto de alegria e de tristeza. Sabe o que a gente costuma fazer também? A gente costuma lembrar os momentos que a pessoa que morreu teve conosco. É cada história, Jesus. Se eu fosse contar aqui e agora as nossas histórias juntos, Jesus. Algumas muito engraçadas. Quantas vezes você me livrou
Algumas mais difíceis. Quando você me abraçou na minha dor, na minha solidão, no meu sofrimento. Meu amigo, você faz falta. Sabe, Jesus, tem uma coisa que eu preciso te contar. Outro dia, um amigo nosso me falou, comentando coisas, assuntos tolos, coisas de amigos. Ele me disse que assistiu um filme muito interessante, se eu já tinha assistido, e não tinha. Embora fosse já um filme mais antigo, eu fui ver, gostei, me interessei. E sabe, Jesus, eu desconfiei que você estava por trás disso, até que eu tive certeza. O filme em questão, eu achei nesses aplicativos de TV, não sei se você sabe mexer nisso, mas achei lá. O filme se chama Beleza Oculta, que o Alan Loeb fez. Foi lançado em 2016 e aqui no Brasil chegou em 2017 somente. Estrelado por um ator muito bom, Will Smith. É mais ou menos assim. Ele chama-se Howard e começa o filme perguntando se você tem um porquê. Jesus, você é muito franco. Eu tinha tanto porquê que eu não conseguia responder a nenhum. Mas eu acho que eu entendi que você estava por trás. Comecei a perguntar o porquê da minha vida. E achei muitas respostas interessantes. Mas a mais interessante, Jesus, foi a do papai. Quando seu pai e nosso pai me respondeu um porquê maior. Eu te amo. Você sabe, Jesus, que depois todos os porquês mudaram, tiveram um novo sentido? Porque o papai me ama, eu posso mudar a minha vida, posso mudar meus amigos, meus relacionamentos, minha família. Claro que eu não consigo mudar os outros, mas eu mudando, também entendo como que os outros são, porque eu acho que cada um tem o seu porquê. Sabe, Jesus, eu desconfio que tem muita gente que ainda não sabe o seu porquê. Mas o Howard, o ator lá, ele passa por uma situação inesperada, mas que é possível acontecer na vida de qualquer pessoa. A filhinha dele morreu. Uma doença rara. Sabe que às vezes a gente esquece, Jesus, que nós morremos. E aí nós estamos aqui, diante do Senhor morto. Poderia ser até previsto pelo Senhor, mas quem te ama de verdade não esperava. A gente até lembrou domingo passado aquele monte de gente que te aclamou quando você entrou em Jerusalém. Você lembra disso? Hosana ao filho de Davi, tinha os ramos,
Teve gente que pôs a própria roupa no chão para o Senhor passar. Que festa, que alegria! Cadê essas pessoas, Jesus? Será que eram os mesmos que estavam gritando, crucificam? Sabe, Jesus, que um porquê foi muito interessante. Por que alguns que aclamam, nos cumprimentam, batem palmas, depois também nos dão palmadas? Como diz o ditado aqui entre nós, Jesus, primeiro as palmas, depois as palmadas. Esses fatos inesperados, Jesus, eu acho que é um problema nosso, porque é possível. Quando um amigo, uma amiga me trai, talvez na hora eu fico um pouco chateado, chateada, mas é possível. E nós temos uma mania de perguntar por quê. Às vezes até achamos resposta. A grande maioria das vezes não, Jesus. Quantos fatos inesperados e possíveis nós estamos preparados? Alguns a gente não quer encarar. Vamos disfarçando, enrolando, mas são possíveis. Mas deixa eu te contar do filme. Ele disse que a vida é um relacionamento com pessoas, e é verdade. Sabe, Jesus, quando você passou aquela noite sozinho na casa de Caifás, amarrado e pendurado num fosso, você deve ter lembrado dos nossos momentos e deve ter se perguntado: cadê meu amigo, minha amiga? É bem verdade, Jesus, que a vida melhora, ou nós melhoramos, quando nós pensamos em três coisas: no amor, no tempo e na morte. E aqui diante da tua morte, eu queria ter mais tempo com você, te amar mais e ser mais amado, amada. O Howard nos ensinou, Jesus, que nós ansiamos por amor, gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Porque o amor, o tempo e a morte podem ser vistos por quem eles quiserem e por quem quer vê-los. Nós perdemos muito tempo sem amar. E quando a morte nos encontra, percebemos que não amamos o suficiente. E aí, é tarde. Ah, Jesus, o Howard, ele tem um passatempo muito interessante. Ele gosta de montar umas coisinhas lá com dominós. Sabe aquelas pecinhas que vai enfileirando? E um descuido desmonta tudo. Estava pensando como que eu organizo a minha vida, como que eu estruturo meus sonhos e como que eu sou frágil. Um descuido, eu me desmonto inteiro, Jesus. Às vezes eu só vejo uma bagunça. Às vezes eu vejo uma oportunidade de recomeçar. Enquanto a morte não chega, Jesus, eu tenho tempo
para amar. Sabe que a morte da filha do Howard faz ele desistir de viver? Vê se pode isso, Jesus. O cara é inteligente, trabalhador, criativo, tem amigos, tem a esposa. Por que será que ele se fechou só na sua dor? Por quê? Eu também me pergunto. Por que quando eu mais preciso dos outros, eu me fecho? Jesus, quando eu mais preciso de Ti, é quando eu mais corro para longe de Ti. Que vergonha, Jesus. E agora você morreu. E eu vim aqui para me despedir. Ansiamos por amor, gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Como ele disse, no começo, a vida se faz em relacionamentos e também ele tem os amigos. Ele tem 3 amigos muito próximos, Jesus: o Simon, a Claire e o Heath. Também eles têm problemas, viu? Cada um deles tem um problema na vida. Jesus, não é só você que teve problema no mundo, não. Nós também tivemos. Nós temos Jesus. E seria tão bom se a gente não corresse dos problemas, mas pudéssemos também correr ao teu encontro. Seria tão bom, Jesus. Como que os problemas dos outros influenciam nas nossas vidas? Como é que os meus problemas influenciam na vida dos outros, Ali os 3 amigos também têm uns problemas muito interessantes, Jesus. O Simon tem um filhinho novo, está preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro, deixar um patrimônio para o filho não sofrer o que ele disse que sofreu, faz tudo pelo filho. Eu acho que ele está esquecendo dele mesmo, viu, Jesus? A Claire quer ter um filho, nem que seja de maneira nada ortodoxa, mas o sonho dela é ter uma família, gerar um filho. Também está fazendo de tudo. E o If quer o amor da filha. Ele separou da esposa e a ex-esposa dele, arrumou um novo relacionamento e fica jogando a filha contra o pai. Vê se pode, Jesus. E ele sofre com isso. E o pior é que a menina acredita. Como que a gente acredita nas coisas sem dar chance, Jesus? Cada coisa. Você sabe que o Howard, no sofrimento dele, ele achou uma maneira interessante. Ele desabafou escrevendo 3 cartas. Eu lembro, Jesus, que você uma vez escreveu na areia. Só escreveu na areia uma vez. Tudo se apagou. O que você escreveu ali? Ninguém contou para nós.
Mas o Howard, ele escreveu o que ele estava passando e o que ele queria dizer para o tempo, para o amor e para a morte. E aí, eu vou te contar algumas frases assim que eu lembro do filme, que são muito legais. Claro, Jesus, você precisa assistir esse filme, é muito bom. Por exemplo, sobre o tempo, ele diz que, ele fala assim para o tempo, né? Dizem que você cura todas as feridas, mas não dizem como você destrói tudo que é bom que tem no mundo. Como transforma a beleza em cinzas. Eu lembrei de você, Jesus. Sabe que outro dia eu estava enfeitando toda a casa para te receber. Era seu aniversário. Quanta alegria, a casa estava linda, toda enfeitada. E hoje está uma tristeza só. Outro dia nós estávamos caminhando juntos, subindo montanha, dormindo ao relento, você falando das coisas do papai. Você sabe que às vezes se desafia o tempo, só que o tempo é impetuoso. O tempo não volta atrás. Ele tem o passado, o presente e uma esperança, uma expectativa. Nosso presente agora, Jesus, é com a sua morte. O passado foi cheio de alegrias. E que expectativa nós temos de futuro, nós que ficamos aqui? Se o amor é a criação e a morte a destruição, então o tempo é só um meio termo. Mas o tempo fala para o Howard que ele é um presente, ele é um dom, e que o Howard está desperdiçando o tempo, não está sabendo aproveitar o seu tempo. O tempo da filha acabou, mas o dele não. Ele tem que entender que a vida é curta e que nós não temos tempo para sofrimentos, mágoas, ressentimentos. Bem fez você, Jesus, que perdoou até quem te crucificava. Quando se entende que o tempo é abundante, é um presente, se vive melhor, sem dor. E se houver dor, a gente sabe que ela vira passado logo, logo. E o amor? Jesus, o amor é muito interessante. É uma gracinha, sabia? O amor fala para um dos amigos dele: mude de atitude e comece a viver. Ao mesmo tempo diz: querido amor, adeus. Amores vêm e vão, né, Jesus? Só o teu amor permaneceu para sempre. E hoje nós estamos aqui, Jesus, porque muitos te abandonaram, mas nós não. Nós viemos nos despedir de você e agradecer tanto amor que você tem por mim, por eles e por todos. A gente não pode escolher quem ama a gente, mas o amor está dentro de nós. É importante que nós amemos. Se seremos amados ou não, eu não sei.
Mas que o amor permanece dentro de nós, sim, é verdade. A grande questão, Jesus, é que o amor é emotivo, é um puro sentimento. Não tem uma razão em si. E você sabe que às vezes a gente fica achando razão para amar? Jesus, que razão você tem para me amar? Só se for aquele porquê do papai. Porque ele é amor puro. Sabe, Jesus, o amor, se você aceitar que o amor está dentro de você, talvez volte a viver de novo. Um bom porquê como resposta, porque existe amor dentro de mim, por mais que também exista dor. Jesus, e a morte? Ah, Jesus, ele fala para a morte que ela causa tanta dor e inspira tanto medo. Sabe que para o Howard, a morte é um tigre de papel, uma funcionária subalterna, ridícula e sem poder. Veja só, que raiva que ele tem da morte. E no filme a morte é uma senhora. Boa, né, Jesus? É uma senhora idosa que procura todos. Sabe que a morte não tem fã, mas ela é libertadora. Ninguém gosta da morte, mas ela alivia muitas dores. Sabe que ela torna o impossível possível? Por exemplo, a dor que a filha do Howard sentia quando estava sofrendo. A morte cessou a dor. Jesus, a morte é muito mais vital que o tempo. Você sabe que ela valoriza o tempo, né? Quando eu sei que eu vou morrer, eu valorizo cada segundo do meu tempo e gasto o meu tempo amando. Se a morte me encontrar, me encontrará amando o tempo todo. A morte acompanha de perto quem está morrendo, segundo o Simon. Mas atrás de cada sentido, Jesus, da morte, do tempo ou do amor, sempre procurar por trás das cenas da vida a beleza oculta. Hoje nós nos despedimos de você, meu querido Jesus. É triste saber que você morreu, mas a beleza oculta morreu no nosso tempo para nos dar o amor eterno.